Estamos te louvando, te agradecendo, te honrando, Senhor Jesus, com a nossa adoração. Nesse momento agora reservado, Senhor Jesus, para a Tua palavra. Usa o Teu Filho uma vez mais em Tuas mãos, Senhor Jesus, com autoridade, com ousadia e intrepidez. Deus, que possamos estar com o nosso coração preparado para receber a Tua palavra e que possamos uma vez mais ser confrontado por ela e transformado também por ela. Deus, é assim que eu te peço e te agradeço juntamente com a Tua igreja. Amém. Quero saudar os irmãos que estão aqui na igreja e os que estão nos assistindo pela internet com a paz do Senhor, amém? Amém. O Leonardo profetizou sobre minha vida e eu recebi, presbítero Danilo. Gostei. Queridos, sem perca de tempo, abram a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6. É uma passagem já bem conhecida pelos irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos estar vendo o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Tenho certeza que a palavra do Espírito Santo de Deus para o nosso coração nessa noite é para aumentar a nossa fé, principalmente em tempos como esse que a gente está vivendo. Tempos difíceis, tempos que muitas das vezes a nossa carne e o adversário se aproveitam, para enfraquecer a nossa fé. Então nós precisamos nessa noite ter a nossa fé renovada através da palavra de Deus. E eu tenho certeza que é isso que o Espírito Santo vai fazer nessa noite. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A orla de seu manto preenchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas. 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. E eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Os batentes da porta tremeram ao som do seu grito e a casa ficou repleta de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que já vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros. E eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou até mim com um carvão em brasa na mão, retirado do altar como a tenaz. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: eis que isso tocou os teus lábios. Sua iniquidade foi embora e o seu pecado expiado. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Amém? Pode tomar o seu assento. Como eu já disse, é uma passagem bem conhecida pela igreja. Tenho certeza que já ouviram pregações, louvores. Se não me engano foi a pastora, veio aqui à frente, citou um pouco desse texto, que nosso Deus está em um alto e sublime trono. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero estar falando sobre o trono de Deus. Quando nós lemos essa passagem, que fala sobre a majestade do trono de Deus, que fala sobre adorações dos anjos, nós percebemos que ela está inserida em um contexto. E sempre quando você quer interpretar um texto da Bíblia, entender melhor ele, você não pode descartar o contexto em que esse texto está inserido. Então, todas as vezes que você quer aprender mais sobre um texto, o primeiro passo é você olhar o seu contexto. Não só o contexto literário, que está incluído esse texto, mas, se possível, se você tem alguma ferramenta de pesquisa. Hoje a gente sabe que com a internet fica fácil, mas devemos também tomar cuidado, que nem tudo que está na internet é verdade. Mas quando isso é possível, você também deve procurar nos contextos históricos daquele tempo, contextos culturais. E quando a gente olha o contexto em que esse texto aqui está inserido, nós vemos que é no ano, e o versículo, o capítulo começa falando sobre isso: no ano da morte do rei Uzias. Nós sabemos que morte nunca é algo bom.
A morte sempre, na maioria das vezes, pelo menos 99 das vezes, simboliza algo ruim. E principalmente a morte de um rei. Agora você imagina, muito obrigado, querido, como estava aquele povo. Não era a morte de um homem comum, era a morte de um rei, e por sinal um grande rei. Uzias foi um homem que começou bem. Ele até começou andando direitinho na linha, nos caminhos de Deus. Mas por um momento ele se desvia, ele tenta fazer um trabalho que não era para ele fazer. E talvez o seu coração se encheu de vaidade por ser um grande rei. E ele pensou, olha, eu sou tão bom rei que se eu fizer o serviço do sacerdote, Deus não vai cobrar isso de mim. E muito pelo contrário, Deus cobrou dele. Você vai ver a história, ele vai pegar a lepra. E a gente sabe o fim terrível que se tinha o leproso. A lepra era a pior doença daquele tempo. Muitos estudiosos dizem que o leproso, ele via o seu corpo caindo, se despedaçando, e ele não podia fazer nada. Ele era logo afastado, levado para um leprosário, para poder morrer ali. Alguns dizem que eles deveriam, a 80 metros de distância das pessoas, balançarem um sino e dizer, olha, eu sou leproso, se afastem, saem da frente. Então esse foi o fim de um rei que teve um início muito bom. E nós precisamos tomar cuidado de não termos um final triste como o de Uzias. Nós corremos o risco de começar bem na obra de Deus, de começarmos bem na casa de Deus, e o nosso final ser ruim. Quando você vê a igreja lá do Apocalipse Éfeso, uma das igrejas lá que recebe a carta, em Apocalipse capítulo 2, você vai ver Jesus dizendo, olha, lembra de onde vocês caíram, arrependem e voltem a praticar as primeiras obras. Essa igreja começou muito boa. Essa igreja teve como pastor o apóstolo João, teve como pastor o apóstolo Paulo, teve a Timóteo, e tantos outros homens de Deus passaram ali. Então pensa numa igreja que tinha estrutura, que tinha palavra, que tinha base. Só que em um determinado momento da história, Éfeso saiu do caminho a qual Deus havia estabelecido para ela. E agora Jesus está dizendo, olha, volta, porque não é aí que eu te quero, não é aí que eu te coloquei. Então você precisa lembrar de onde você caiu e voltar. Então vamos tomar cuidado, porque corremos esse risco de começar muito bem e num determinado momento da nossa história a gente esquecer de Deus e a gente sair do caminho a qual Ele planejou para a gente. E isso foi o que aconteceu com Uzias. Uzias vai morrer leproso, foi um final trágico, e a notícia agora que se espalhava era a morte do rei. Os jornais, deixa eu conjecturar, os jornais daquele tempo só noticiavam uma coisa, a morte de Uzias. Os canais de televisão, eu sei que não tinha, mas se tivesse, ficariam o dia inteiro falando sobre a morte do rei Uzias, porque foi uma grande perca para o povo. Por mais que já tinha um sucessor, um herdeiro para o trono, esse herdeiro ainda precisaria de um tempo para conquistar a confiança daquele povo. Então agora o povo está cabisbaixo, está triste porque o rei morreu. E eu vejo no meio desse cenário Isaías levantando a cabeça e quem sabe consigo dizendo, eu vou para a casa de Deus, eu vou ouvir Deus falar comigo. E Deus gosta desses, que mesmo no momento em que está tudo perdido, em mesmo que parece que não tem mais jeito para nada, a pessoa ainda levanta e fala, eu vou buscar ao meu Deus, eu vou à casa de Deus adorá-lo. Isaías faz isso, e fazendo isso, levantando a cabeça, a Bíblia vai dizer que ele vê ao Senhor, ele vê a Deus. Sabe, quem vai ter experiências grandes com Deus são aqueles que mesmo em situações caóticas, mesmo em momentos adversos, eles não deixam com que a crise, ou com que a luta, ou com que a provação mantenha a sua cabeça baixa. Mas mesmo no momento de dificuldade ele fala, vou erguer minha cabeça, vou elevar os meus olhos para cima. Não, o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor. Deus vai se revelar para esses.
Deus não se revela para quem no momento de crise fala: meu Deus, o número de desemprego está aumentando, acabei de ver no jornal, empresas estão quebrando, os microempreendedores estão se endividando, eu não sei o que será de mim. Não, Deus não vai se revelar a esses. Deus se revela para aqueles que falam: o momento pode estar contrário, mas eu ainda creio num Deus que é a minha salvação. Deus não se revela para aqueles que estão enfermos e quando recebe um laudo médico, eles logo falam: pronto, não tem mais jeito, o médico me deu 2 meses de vida, eu vou morrer, e fica desesperado e chora o dia inteiro. Mas Deus se revela àqueles que falam: o médico disse que eu só tenho 2 meses de vida, mas agora eu vou buscar ao médico dos médicos, aquele que tem a última palavra para a minha vida. Queridos, é no momento de dificuldade que nós passamos, é que nós precisamos ter a ciência que é necessário erguer a cabeça. O diabo quer que a gente só olhe para baixo, para crise, para problemas. Não podemos negar, os problemas estão aí fora. Não tem ninguém dizendo que não há crise, não há ninguém aqui dizendo que não há problema, que não há enfermidades, que não há uma pandemia. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que apesar disso, você precisa olhar para o seu Deus. Porque quando nós olhamos para Deus, para a sua palavra, nós conhecemos mais a Ele, e Ele se revela a nós. Olha só Isaías. Isaías decide: eu vou olhar para cima. Porque o Evangelho é isso. As más notícias, o mundo é cheio de más notícias. Você vai assistir jornal, é só notícia ruim. É uma notícia pior que a outra. Quando você vê o mundo aí fora, parece que tudo está indo de mal a pior. A gente estava na pandemia, estamos ainda, mas no começo da pandemia, era uma notícia ruim atrás da outra. Eu cheguei a ver na internet, eu não sei se eram notícias verdadeiras ou não, mas uma das notícias que eu vi era que tinha saído outro vírus da China. Acredito que era mentira, mas uma notícia ruim. Aí depois fui ver, essa era a verdade, a dos gafanhotos. E todo mundo: meu Deus, agora os gafanhotos. O mundo está cheio de notícias más, notícias ruins. Mas o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. As notícias daí fora só fazem a gente olhar para baixo. Mas a notícia do Evangelho, a boa nova, faz a gente erguer a cabeça e olhar para cima. E saber que apesar da situação que estamos vivendo, quando olhamos para Deus, encontramos refúgio nele. Quando o salmista diz: olha, eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro, não é que ele está falando que o socorro dele vem do monte. Pelo contrário, no monte havia várias adorações a outros deuses, vários homens pagãos, sacerdotes pagãos. E ele faz uma pergunta: meu socorro vai vir do monte? De onde virá o meu socorro? Aí depois ele olha para aquele que está acima do monte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No momento de adversidade, você precisa olhar para o alto. Você precisa olhar para cima. A gente precisa se desprender um pouco dessa matéria que tenta travar os nossos olhos para cá e olhar para cima, olhar para a eternidade, olhar para o céu. Isaías fez isso, e quando ele faz isso, quando ele resolve olhar para cima, ele vai dizer: e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E essa visão aqui é perfeita quando você entende o contexto. O contexto era: um rei morreu, um trono que por um milésimo de segundo ou por alguns minutos ficou desocupado, um trono que agora um herdeiro precisava ganhar a confiança, está quase que desocupado esse trono. Mas quando Isaías olha para cima, ele vê: mas o trono no céu tem um assentado, o trono no céu permanece ocupado. Deus está dizendo: Isaías, olhe para cima, porque eu quero que você leve essa mensagem para o meu povo. O meu povo pode ter perdido Uzias aí embaixo, mas há ainda um rei aqui em cima, ainda um Senhor aqui em cima. E quando eu falo de trono, trono é soberania, soberania é controle sobre todas as coisas. E é isso que eu creio num Deus que está no controle. Parece que a pandemia veio e tirou os planos que Deus tinha para a sua vida esse ano. Não, mas Deus prometeu tanta coisa e a pandemia veio e estragou tudo. Não, querido, Deus não vê o tempo como eu e você vemos. Deus não está sujeito ao tempo.
Deus admira tudo, passado, presente, futuro ao mesmo tempo. Então ele já sabia desse momento, ele já sabia disso que estaríamos passando, e isso não mudou em nada os propósitos que ele tem na sua vida. Eu creio num Deus que está no controle sobre todas as coisas. Por mais que para nós, aqui embaixo, a gente diz, meu Deus, saiu da minha direção, saiu do meu controle. Se saiu do seu controle, isso é ótimo, porque não deve mesmo estar no seu controle, mas deve estar no controle de Deus. Por mais que você olhe para a sua conta bancária e fale, meu Deus, mas eu planejei tanta coisa para esse ano, e eu não esperava que isso fosse acontecer. Por mais que você hoje olhe para a sua vida e fale, está tudo contrário, como as promessas de Deus vai se cumprir? Deus está dizendo, eu ainda estou assentado no trono, eu ainda permaneço no controle de todas as coisas. Deus é soberano. Eu creio num Deus que está no controle de todas as coisas, mas que não controla tudo. Isso é algo pessoal meu. Você pode até não concordar comigo, mas eu não creio num Deus que controla tudo. Eu não creio num Deus que tem os homens como sua marionete, mas eu creio num Deus que está no controle de tudo. Nada foge do controle dele. Ele permanece no trono. E é essa mensagem que Isaías vê. Isaías olha para o trono de Deus e vê, por mais que o rei Uzias tenha sido um bom rei e o seu reinado chegou ao fim, ainda há um trono no céu que permanece ocupado. O interessante é que ele fala, o trono dele é alto e sublime. Sublime é a palavra para perfeição. É a mais alta perfeição. É sublime o trono de Deus. Isaías procurou uma palavra ali mais próxima da perfeição do trono, e ele disse, esse trono é sublime. Ele estava querendo dizer, eu não vi nenhum outro trono parecido com esse. Isaías, se eu não me engano, era sobrinho do rei Uzias. Então ele via o trono do rei Uzias, e ele, comparando ali com o trono do rei Uzias, ele diz, olha, esse trono aí é perfeito, esse trono é sublime. Ele é alto, tão alto que ele está acima de todos os outros tronos. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu nunca encontrei algo que eu encontrei ao ver esse trono. E é assim mesmo, você não encontra lá fora aquilo que você encontra naquele que está sentado sobre o trono. E é por isso que você está aqui. Você só está aqui nessa noite porque talvez você buscou na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, e você não achou, mas achou naquele que está sentado no trono. Você só está aqui nessa noite porque talvez você procurou nas cartas de tarô, nos búzios, no espiritismo, e você não achou, mas você achou naquele que está sentado sobre o trono. Você só está aqui nessa noite porque talvez você procurou nos ídolos feitos de barro, nos ídolos feitos de gesso, e lá fora você não encontrou. Você procurou na cocaína e não achou. Você procurou na maconha e não achou. Procurou na bebida alcoólica, nos prazeres sexuais e não achou. Mas houve um dia que ele ergueu a sua cabeça e você viu ele assentado sobre o trono. Você teve uma experiência com ele e você disse, esse é diferente, esse é sublime. O que eu encontro nele eu não acho lá fora. O que eu encontro aqui dentro eu não acho em outro lugar. É por isso que Jesus está pregando. As pessoas estão se afastando do culto de Jesus, porque a palavra de Jesus era dura. Jesus sabia às vezes pregar mansinho, mas às vezes também ele descia o chicote. Aí fica só os discípulos, e Jesus diz, e vocês não vão também não? Não vão embora? Vocês não têm mais o que fazer? Vocês não têm que ir para casa assistir novela? Assistir o resto do Fantástico? Aí Pedro diz, para quem? Não é para onde, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, a gente esperou a vida toda, a gente não achou na filosofia grega, não achamos nas religiões de Roma, não achamos no judaísmo ortodoxo, mas quando começamos a ouvir você pregar, em você nós achamos aquilo que nós não achamos lá fora. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, para quem eu vou, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna, querido. Quando você encontra com Jesus, nele você encontra algo que lá fora você não encontra, algo que lá fora o mundo não pode te dar. Isaías diz, o trono dele é alto e sublime, e ele está sentado. Uzias foi um bom rei, mas por um segundo ou por alguns minutos, o seu trono ficou desocupado. Davi foi um grande rei, homem segundo o coração de Deus, mas por algum tempo seu trono ficou desocupado. Salomão, Saul e tantos outros reis. Mas quando você chega em Apocalipse capítulo 4, João, eu vi uma porta aberta no céu. E quando ele entra no céu, ele vai dizer, e no meio havia um trono.
e um assentado sobre o trono. Séculos depois, João vai ter uma visão e ele vai ver que o trono permanece lá, e aquele que estava sentado aqui permanece assentado no trono também lá. Deixa eu te dizer uma coisa: o trono do Deus que você serve é eterno. Esse ano é ano de eleição. Nós vamos eleger os vereadores, os prefeitos. Há 2 anos atrás elegemos os governadores, deputados. Mas uma coisa é certa, para a maioria deles, daqui 4 anos o mandato acaba. O governo deles passa. Quando você olha para países que são da monarquia, ou que tiveram essa tradição, esse sistema de governo, você vai ver que eles tiveram grandes reis que conquistaram, mas o trono desses reis passaram. Mas quando você olha para o céu, você vê que o trono que está lá é eterno. O prefeito, se ele não se cuidar, se ele não cumprir o que ele promete, o governo dele uma hora passa. Os vereadores, o presidente, os deputados, mas há um lá em cima que ninguém disputa a vaga com ele no trono. Ninguém se assenta no trono no lugar dele. Ele permanece assentado. E é aí que a igreja precisa acordar. Porque se a igreja afirma a sua esperança em governos que passam, logo a esperança da igreja também passa com esse governo. Nós precisamos firmar a nossa esperança em um que está sentado sobre o trono e que o seu trono não tem fim. O presidente, os governadores, os deputados, por melhor que eles sejam, eles vão passar. Mas aquele que está lá em cima não passa. O trono dele permanece eternamente. Quando eu olho para isso, e que o seu trono é eterno, eu vejo que muitos homens não entenderam isso. Quando você vê grandes nações que se levantaram, você vê homens também que se acharam maior do que aquele que estava no trono. No Egito Antigo, não sei se o nome era Ramsés, alguns dizem que sim, Ramsés, o faraó, em algum momento olhou para o seu trono e disse: meu trono é maior do que o trono de Deus, é maior do que o trono do Deus dos hebreus, não vou deixá-los ir. Deus manda as 10 pragas, e enquanto o faraó não vê os seus cavaleiros sendo engolidos pelo mar, ele não percebe que o trono de Deus era maior que o seu trono. Nabucodonosor, ele olhava para as coisas da Babilônia e dizia que a Babilônia era grande, que a Babilônia era poderosa, foi a primeira grande nação, a primeira grande superpotência. E ele talvez olhou para o seu trono e disse: o meu trono é maior do que o trono daquele que está lá em cima. Resultado, Nabucodonosor foi parar no pasto com os animais, comeu capim. Aí ele reconheceu que o trono de Deus era maior que o trono dele. Antíoco Epifânio pegou um porco, sacrificou dentro do templo, blasfemando contra aquele que está no trono. Cadê Antíoco Epifânio? O seu governo passou. Herodes matou Tiago à espada, não quis dar glória àquele que está no trono. A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho, porque não quis dar glória àquele que está sobre o trono. E César, Nero, o irmão já bem disse aqui domingo passado, pegava, fazia os cristãos de tocha, oferecia os cristãos a leões para que eles comessem. Roma naquele tempo era grande superpotência. Os imperadores romanos batiam no peito e diziam: não há ninguém maior do que Roma, não há nenhum trono maior do que o trono de Roma. Roma se achava tão grande que desafiou aquele que estava sentado no trono. Vai ver hoje no mapa quem é Roma. Acabou Roma, porque um dia desafiaram aquele que estava no trono. Não só esse, mas tantos outros homens, Hitler, Mao Tse Tung. Mas aquele que está no trono permaneceu lá. Todos esses que ousaram desafiar o trono, o reinado e o governo deles passaram, mas o trono de Deus permanece intacto. Aqui embaixo houve grandes guerras, grandes revoltas, Primeira e Segunda Guerra,
Guerra Fria e guerras e perturbações, houve terremotos, furacões, tsunamis, mas quando você olha para o trono, você vê que o trono está intacto, não foi abalado, o trono nem se mexeu. Aqui embaixo nós estamos em crise, mas alguém já disse, no céu não há crise, querido. Quando você olha para o céu, você vê que o céu permanece da mesma forma, o trono permanece intacto. Aqui já explodiram bombas atômicas, mas isso não abalou o céu lá em cima, isso não abalou o trono lá em cima. Nada que acontece aqui embaixo abala o trono do seu Deus. E é nesse trono que está a esperança da igreja. A nossa esperança não vem de homem, a nossa esperança não vem de políticos, a nossa esperança não vem de pastores, de profetas, de cantores, de celebridades, mas a nossa esperança está firmada naquele que há milhares de anos está sentado sobre o trono, e nada aqui embaixo abalou o trono dele. Quando eu percebo isso, eu começo a ver como a gente é pequeno. Isaías está dizendo, o trono dele está lá. Homens tentaram desafiar esse trono e não permaneceram. Aí Isaías vai dizer, e sobre ele, sobre o trono, há uma adoração feita por serafins. Seres são anjos com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem os rostos, e 2 eles usam para voar, e eles ficam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando Uzias estava no seu final da sua vida, perto da sua morte, eu imagino as pessoas olhando para Uzias e dizendo, infelizmente, olha o fim de Uzias, começou tão bem, né? Mas vai morrer leproso. As pessoas apontavam o dedo para Uzias, leproso, leproso. Mas Isaías está dizendo que os anjos que ficam ao redor do trono, eles olham para o trono. E eu imagino eles procurando alguma lepra, alguma mancha. E como não acham, eles são obrigados a dizer, santo, santo. Esse não tem lepra, esse não tem mancha, esse não tem mácula, ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os governos terrestres, terrenos, por melhores que eles possam ser, eles têm, por menor que seja, uma mancha de lepra. Não acha que governo terreno é perfeito? Que não é. Então, por melhor que eles sejam, eles têm uma lepra, eles têm uma mancha. Mas quando você olha para o trono que está no céu, para o governo que está no céu, você não acha uma mancha, você não acha uma mácula, você não acha uma lepra. Aí você tem que olhar e dizer, realmente ele é santo, ele é santo, esse aí é santo. E os anjos aqui nos ensinam o que é a verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração, ela não aponta para mim. Vai lá e pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Agora é só vitória, só vitória, só vitória. Deus faz por mim, me dá, me dá, me dá. A verdadeira adoração aponta para o trono. A verdadeira adoração fala sobre Deus, fala sobre os seus atributos, sobre a sua grandeza. O trono dele é santo, ele é santo, ele é Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Esse é o verdadeiro louvor, essa é a verdadeira pregação. A verdadeira pregação não é a pregação que me exalta, a verdadeira pregação não é uma pregação que me coloca num pedestal, essa pregação coach, que fala que você é isso e aquilo, que você é incrível, que você é um semideus e essas ladainhas todas. Não, a verdadeira pregação aponta para Deus. A verdadeira pregação aponta para aquele que verdadeiramente é santo, aponta para aquele que não tem lepra, para aquele que não tem mancha. Ele é santo, eu canto sobre ele, eu falo sobre ele, a minha pregação é sobre ele, a minha vida deve falar sobre ele, não sobre mim. Então quando eu venho no culto, eu não venho no culto para buscar apenas coisas para mim. Eu não estou falando que você não deve orar por um emprego, deve, com certeza. Mas o propósito maior do culto não é esse. O propósito maior do culto é você adorar aquele que está no trono.
é você adorar aquele que um dia deu a vida por você, como já foi cantado, e por conta disso hoje você tem acesso de novo a Deus. Esse é o verdadeiro culto. Infelizmente muitas igrejas estão transformando cultos em palestras motivacionais. Medo de perder os membros, eles mudam a mensagem e começam a pregar mensagens antropocêntricas, mensagens voltadas para o homem, mensagens que colocam o homem no centro. E você pode, você é capaz, só motivacional, só motivacional. Sendo que na verdade a verdadeira pregação e a verdadeira adoração deve falar sobre Deus. John Wesley disse que os nossos louvores devem ser sermões cantados. Quando você for louvar, quando você for pregar, sempre lembra se está de acordo com a Bíblia. Se o louvor, se a pregação não se encaixa de fato no que a Bíblia diz, não pregue, não cante. Essa é a verdadeira adoração, aquilo que aponta para Deus. Isaías está dizendo, olha, os anjos estão lá dizendo, Ele é santo. Ele é santo. Não tem mancha, não tem lepra, não tem mácula. Aí quando Isaías percebe a majestade, e é interessante que ele fala que a orla das vestes daquele que está no trono encheu toda a casa, tão grande que era. Naquele tempo os reis mediam a sua glória pelo tamanho das suas vestes. Então o rei que tinha as vestes maior, eles colocavam como o rei superior. Isaías está olhando para a veste dele, está dizendo, olha, a veste desse que está sobre o trono é enorme, imensa. Ele está acima de todos, a majestade dele é algo que eu nunca vi. E quando ele percebe diante de quem ele está, e diante da santidade, ele olha para ele, e diz, ai de mim, que vou perecendo, porque eu tenho lábios impuros. Porque quando a gente percebe a grandeza de Deus, a gente vê a nossa pequenez. Quando a gente vê a santidade de Deus, a santidade de Deus leva a gente a olhar para a nossa mediocridade. É quando você vê, Ele é tão santo, que diante dele eu tenho que me considerar o pior dos homens. Quem só anda de nariz em pé e eu sou bom, eu sou o santarrão, e eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço melhor, é porque ainda não teve um encontro verdadeiro com aquele que está no trono. Porque quando a gente tem um encontro com ele, a gente fala, eu sou nada, eu sou pecador, eu estou perecendo. A santidade dele é tanta que eu vejo os meus pecados. Então a verdadeira pregação, o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto, ele deve me fazer olhar para a minha pequenez, não me exaltar, não me colocar num pedestal, mas fazer que eu veja, olha, eu sou pequeno, se não fosse a graça, o que seria de mim? Isaías percebe isso, ai de mim. E depois você vai ver ele dizendo, olha, ai também, porque eu habito num povo de lábios impuros. Primeiro ele olha para ele, depois de ele fazer uma análise, uma autoanálise, ele percebe que aonde ele estava também, o povo também era igual a ele. Porque quando eu tenho um encontro com aquele que está no trono, a primeira coisa eu olho para os meus pecados, para as minhas falhas, para dentro da minha casa, para depois eu querer ver a falha na vida do irmão, para depois eu querer ver a falha no casamento da irmã. Primeiro eu olho para mim, como está a minha vida. Aí ele diz, eu sou impuro. Aí depois que ele fez uma autoanálise, que ele viu, aí você vai ver que Deus vai tratar primeiro com ele, porque o anjo desce com uma brasa para tocar no lábio dele, para purificar ele. Porque Deus nunca vai usar alguém para tirar um cisco do irmão, se primeiro não tirar a trave do olho dessa pessoa. Então antes de Deus te usar para tirar um cisco de alguém, Ele vai tirar a trave dos seus olhos. Não adianta você querer ser usado por Deus para tirar o cisco dos irmãos, se tem uma trave enorme nos seus olhos. Primeiro Ele vai dizer, olha, tira a trave dos seus olhos, purifica os seus lábios, conserta a sua casa primeiro, conserta o seu casamento primeiro. Então primeiro eu olho para mim, primeiro eu olho para a minha vida, para depois eu habito num povo de impuros lábios. Aí Isaías vai dizer, e o anjo desce com a brasa, toca os meus lábios,
e a minha iniquidade ali é expiada. O meu pecado ali é perdoado. Isso aqui nos remete, nos faz lembrar do sacrifício de Cristo. Expiação é cobrir, é pagar no lugar do outro, é tirar a condenação de alguém, é tirar a iniquidade. Isaías está dizendo: eu estou sendo condenado, mas aí o anjo veio, tocou meus lábios e eu fui purificado. Ele expiou a minha iniquidade. Quando a gente vê no Antigo Testamento, em Levítico, se eu não me engano, Levítico 6, você vai ver os rituais de expiação. O sacerdote, que era o responsável uma vez por ano para fazer a expiação do povo, e ali a expiação era feita através de sacrifício de animais. Ele deveria primeiro matar um novilho dentro da sua casa, com a sua família. Imagino eu como um símbolo. Primeiro eu conserto-me dentro de casa, para depois eu ir buscar pelos pecados dos outros. Primeiro eu me conserto aqui dentro. Primeiro o sacerdote matava o novilho dentro de casa, para depois ele interceder pelos outros. Porque tem muita gente, isso aqui, pelo amor de Deus, não é indireta para ninguém, pelo amor de Deus, mas muitos de nós podemos cair nesse erro de às vezes querer colocar a mão na cabeça do outro para orar, e a nossa vida está uma bagunça. Muitos de nós podemos cair no erro de às vezes querer pregar para conserto de família dos outros, mas a nossa casa está uma bagunça. E o sacerdote primeiro matava o novilho dentro de casa, como se dissesse: primeiro eu vou expiar os pecados da minha família, para então depois eu estar apto diante de Deus para interceder pelo povo. Aí depois 2 bodes eram separados, um era solto no deserto, e o outro era sacrificado, e o seu sangue era aspergido no propiciatório. E esse sim era oferecido em favor do povo, uma vez por ano. Os judeus têm esse dia até hoje como o dia do perdão, Yom Kippur. Se eu não me engano, começa agora no final de setembro ou início de outubro. É a virada de ano deles. É o dia do perdão. É o dia que eles pedem a Deus perdão pelos pecados de todo o ano. E quando você chega no Novo Testamento, você vai ver João dizendo, João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Então, quando Cristo vem e morre pelos nossos pecados, Ele estava fazendo o papel do cordeiro, do animal que era oferecido. Mas dessa vez, não mais um sacrifício que deveria ser feito todo ano, mas agora um sacrifício eterno, que foi feito somente uma vez. E quando Ele é sacrificado, a culpa dos nossos pecados cai sobre Ele. E hoje eu e você podemos nos achegar novamente àquele que está no trono, porque Cristo morreu em nosso favor. Alguns estudiosos dizem que naquele tempo, os comerciantes... Deixa eu beber água. Os comerciantes que tinham dívidas, né? As pessoas, quando deviam, os comerciantes, e quando as pessoas iam lá nos comércios pagarem as dívidas, alguns dizem que os comerciantes gritavam bem alto: Tetelestai, a dívida está paga, para que os outros comerciantes pudessem ouvir também e dar crédito novamente àquele homem que estava em dívida, mas agora teve a sua dívida paga. Então os comerciantes gritavam: Tetelestai, está pago. Quando Cristo está morrendo na cruz, e quando Ele entrega o seu Espírito, Ele diz: está consumado. Tetelestai, está pago. Cristo estava gritando para o mundo inteiro ouvir, para anjo, para demônio, para todo mundo ouvir, a dívida que a minha igreja tinha, a dívida que o meu povo tinha, estou pagando agora na cruz. Quer que eu te dê um motivo para você se alegrar? Eu tenho certeza que para a maioria, ou se não, para todos que estão aqui nessa noite, se vocês tentarem amanhã falar com o prefeito da cidade,
dificilmente vocês vão conseguir. Ele provavelmente tem uma agenda lotada, e você vai ter que passar para o secretário, assessor. Vai ser difícil. Pode ser que alguns consigam, por ter uma amizade, por ter nome, não sei. Se amanhã você tentar falar com o governador, mais difícil ainda. E falar com o presidente, então, sem chance. Mas quando você olha para aquele que está no trono, Jesus morreu, o véu se rasga, e agora você tem livre acesso. Você não precisa marcar agenda, lugar na agenda. Oh Deus, tem uma vaga para mim aí na terça-feira? Não. Você não precisa passar por secretário. Não tem anjo lá no céu que fica atendendo o telefone e marcando, não, irmão. Você agora fala direto com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Tem tanta gente aí que se gaba por ser amigo do vereador X, do prefeito, do presidente. Eu sou amigo do presidente, eu sou amigo do governador. Olha aqui a foto que eu tenho com o governador foi na minha casa. Eu me orgulho e me gabo de ser amigo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é maior do que todos, o trono dele é maior do que todos os tronos aqui embaixo. Detalhe, eu falo com ele a hora que quero. Sempre quando eu entro em contato com ele, nunca o telefone dele está ocupado. Nunca ele bate o telefone na minha cara. Outro detalhe, todas as promessas que ele me faz, ele cumpre. Ele não chega num ano e promete, e depois de 4 anos vai ver que não prometeu, não cumpriu nada do que prometeu. Esse não, esse promete e cumpre. Ele diz: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas que ele fez para a sua vida, as promessas que ele fez para o seu ministério, as promessas que ele fez para a sua casa, pode ter certeza, pode vir coronavírus, pode vir nos outros momentos adversos que estão vindo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não passa a palavra dele. A nossa esperança não está aqui na terra, a nossa esperança está no céu. Isso tudo aqui vai passar, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus, que seguem a palavra de Deus aqui, vão permanecer. A Isaías vai dizer, depois disso, já estou terminando, ou em outras versões vai estar, então, mas a versão que eu mais gosto diz, depois disso, depois de eu ser purificado, eu ouvi ele falar comigo. Que às vezes é assim, Deus não fala comigo. E às vezes Deus quer primeiro que a gente purifique algo em nós. Deixe de lado aquele pecadinho de estimação, ou aquela coisinha que a gente acha que não tem tanta importância. Aquilo que às vezes a gente fala, isso não tem nada a ver. Deus está dizendo, olha, eu quero falar com você. Eu quero anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas primeiro é necessário você se purificar. Primeiro é necessário você deixar isso de lado. Aí Isaías vai dizer, depois que eu fui purificado, depois disso, eu ouvi ele falar comigo. E aquele que está no trono, ele fala com a sua igreja. Nós que às vezes podemos até não ouvir ele, os nossos ouvidos que às vezes pode estar cheio de cera do pecado, e às vezes deixa a gente surdo para a voz dele. Mas essa é a noite, em nome de Jesus, do Espírito Santo destravar os nossos ouvidos e a gente começar a ouvir a voz de Deus. Sabe por que tem tanta gente fazendo coisa errada, tanta gente pregando coisa errada como a gente nunca viu em nenhum outro tempo, tanta gente direcionando e levando a igreja para lugares errados? É porque pararam de ouvir a Deus. Estão ouvindo o mundo, estão ouvindo o pecado, não querem ouvir a Deus. Porque tem tantas pessoas se frustrando nos seus relacionamentos, principalmente adolescentes. Adolescente começa a namorar, aí na maioria das vezes vai pela aparência. A menina vê o rapaz 1,90 m, olho verde, loiro, fala, é de Deus, parece até um anjo, ó. Passa 3 meses, chega chorando, todo mundo já sabe por quê. Porque o presente de Deus não era tão presente de Deus assim. Se frustra porque às vezes Deus até falou, mas não quis ouvir, quis seguir a voz do coração. Tem uma coisa, nós sempre seguimos vozes.
Quando você não segue a voz de Deus, você está seguindo a voz do seu coração, você está seguindo a voz do mundo. É por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E outras versões, que não aprende com os ímpios, que não toma ensinamento deles, que não ouve o que eles falam. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós. Aí a pessoa se frustra. E 90% das vezes que a gente se frustra é porque a gente não ouviu a voz de Deus. Porque Deus fala. Numa pregação, num testemunho, num louvor, Deus fala. É a gente que às vezes não ouve. E aqui Deus falou com Isaías. E o que eu vejo aí fora, a cultura fala. Quando você liga hoje a televisão na Rede Globo, na Record, você vai ver a cultura gritando. O pecado grita todos os dias. O que o pecado grita? Sexo antes do casamento não tem problema. Todo dia a cultura grita, a Globo escancara as novelas, os filmes. O que a cultura grita? Não existe Deus. Universidades, vai ver as universidades federais como o ateísmo está ganhando força. Ensinam sobre Karl Marx, ensinam sobre Charles Darwin, Nietzsche e tantos outros filósofos, cientistas e por aí vai. E a minha Bíblia diz o nécio, o louco em seu coração: não há Deus. Isso é coisa de gente louca, dizer que não há Deus. Não é coisa de gente sábia, como aí fora é pregado. Os grandes conhecedores desse tempo são tidos, na maioria das vezes são ateístas, são ateus. Eles são tidos como inteligentes por não crer em Deus. Porque uma cultura que crê em Deus hoje é vista como atrasada. É isso que o mundo grita. Olha a consequência disso na Europa. A maioria dos jovens não tem nenhuma religião mais. E se você diz que você é cristão, você é ridicularizado. Não só na Europa, universidades federais no Brasil também. Porque aprenderam com um professor filósofo isso e aquilo, que Deus não existe e por aí vai. O mundo está gritando. O mundo grita através do YouTube. Influenciadores que estão ensinando para os seus filhos que homem beijar homem não é normal, mulher beijar mulher é normal. E muitas das vezes os pais crentes, por estarem cansados do dia de trabalho, e eu não estou julgando ninguém, muito pelo contrário, mas muitas das vezes deixa a criança com tablet, com o celular, nesses influenciadores, que estão levando o seu filho para a ruína, que estão colocando sementes no coração do seu filho, que quando ele chegar na adolescência, quando ele chegar na faculdade, essas sementes tendem a ganhar força, porque não tiveram uma base no Evangelho. Até vem a igreja, mas quando não são ensinados de fato, a semente e as vozes do mundo ganham força. A minha Bíblia diz: instrui um menino não é apontar o caminho, leva o menino e esteja com ele junto no caminho em que se deve andar, para que quando crescer não venha se desviar dele. O mundo grita que você pode trocar de esposa, que você pode trocar de marido. O mundo grita todos os dias, mas é você que decide se ouve a voz do mundo ou ouve a voz de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, todos os dias ouviam a voz da carne, da prostituição, filhos do sumo sacerdote, e estavam entregues à promiscuidade, entregues à fornicação, se deitavam com as mulheres na porta do templo, pegavam parte do sacrifício que não era para eles. O que é isso? Ouviam a voz do mundo. Mas quando você continua estudando esse texto, você vai ver: porém Samuel ministrava perante ao Senhor. E qual a consequência que Samuel teve? Samuel ouviu a voz de Deus de madrugada. Porque todos aqueles que falam: não, eu não vou ouvir a voz que a cultura está dizendo, eu não vou ouvir o que a cultura está dizendo, eu não vou ouvir o que o pecado está gritando, eu não vou ouvir o que esse mundo tem para mim, mas eu prefiro permanecer na presença de Deus. Esses ouvem a voz de Deus de madrugada. Esses recebem promessas da parte de Deus. O mundo grita. Cabe a você decidir que voz vai ouvir: a voz do mundo, a da carne, ou aquela voz que sai do trono. E ele disse: a quem enviarei? E aqui revela uma falta, para concluir. Deus está dizendo: Isaías, eu te trouxe aqui, te fiz ter essa visão, purifiquei os teus lábios, revelei a majestade do meu trono para dizer para você uma coisa: o meu trono está clamando por profetas. Eu preciso de alguém para falar, para enviar. Eu preciso de alguém que vai e fale da grandeza do meu trono. Eu preciso de alguém que vai em meu nome falar da minha santidade, falar do que eu tenho para o meu povo. Mas quem eu enviarei?
ausência de profetas. É como se Deus tivesse, porque o profeta é a voz de Deus, irmãos. Eu gosto de falar mais ainda, o profeta é o eco da voz de Deus. Deus fala, o profeta repete. Então Deus está dizendo: Isaías, eu preciso de profeta. A ausência não é sacerdote, a ausência não é rei. Vocês perderam Uzias, mas vocês têm um rei aqui em cima ainda, e o trono de Uzias já tem um sucessor. A ausência no meio do meu povo é de profetas, pessoas que sejam eco da minha voz, pessoas que eu fale e que leve a minha voz para o meio do meu povo, que leve a minha voz para essa geração caída, para essa geração perdida, para essa geração que está ouvindo a voz da carne, que está ouvindo a voz do mundo. Eu preciso de profetas. Se passaram milhares de anos e a voz e o clamor do trono ainda é o mesmo. Eu quero enviar profetas. E quando eu digo enviar profetas, não que necessariamente seja aos moldes do Velho Testamento, mas homens e mulheres que têm parte com Deus e que levem a palavra de Deus. Isso também não inclui você deixar seu emprego, deixar sua casa, deixar tudo e sair. Não, nem todos têm esse chamado. Mas isso diz a respeito de aonde você está, você ser um eco da voz de Deus. Você está no seu emprego, lá você está vendo que a voz que está prevalecendo lá é a voz da cultura, é a voz do mundo, é a voz do pecado, é a voz do adultério. É lá que você tem que ser a voz de Deus. A voz de Deus tem que chegar lá. É na sua escola, é na faculdade, quando você estiver na faculdade e começar aquele assunto ateísmo, Deus não existe e tudo mais. Você, lógico, tendo base bíblica, sendo a voz de Deus lá. Isso é ser voz de Deus. E parece que eu olho para o céu e é como se eu visse uma plaquinha piscando: há vagas, há vagas. Deus quer contar com profetas. E é o que há de mais escasso hoje são profetas. Profetas que verdadeiramente levam a palavra de Deus. Fique de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar para que Deus lhe use como verdadeiramente um profeta. Mas saiba você que profetas não são tão fáceis assim de ser, não. Eles perdem algumas coisas. Profetas, na maioria das vezes, são solitários, são incompreendidos. Muitas das vezes os profetas não vão estar nos holofortes. Muitas das vezes os profetas não vão estar nos grandes eventos. Muitas das vezes os grandes profetas não arrastarão uma multidão de seguidores. Na maioria das vezes eles vão repelir poucas pessoas. Vão ser chamados de loucos. Vão ser chamados de fanáticos, quadrados, antigos. Ih, mas você está preso nisso ainda, os tempos mudaram. Hoje o tempo é outro. Eles acham que Jesus se amolda aos tempos. A gente vai se modernizando e Jesus também vai se modernizando. Ah, mas o que dá sucesso hoje, o que enche igreja hoje, é você pregar vitória, é você pregar sucesso financeiro. Não faça isso. Seja profeta. Por mais que você esteja sozinho, por mais que a mesa de Jezabel não tenha lugar para você, como não tinha para Elias, permaneça sozinho, mas permaneça fiel. Por mais que pedem a sua cabeça, como pediram de João Batista, não mude a mensagem que Deus colocou no seu coração. Permaneça fiel. A nossa esperança não está aqui embaixo, a nossa esperança está no trono lá em cima. Deus precisa de profetas, mas antes Ele vai querer limpar a nossa vida, a nossa casa. E a minha oração nessa noite é para que, se por acaso há algo em nossa vida que precisa ser tirado, uma iniquidade, que Ele venha purificar-nos nessa noite, que Ele venha limpar nessa noite. A maioria das casas tem um quarto que a gente apelida de quarto da bagunça, né? As irmãs vão se identificar mais. Quando chega visita de surpresa, pega tudo a bagunça da casa. Às vezes a irmã começou a arrumar a casa um pouco mais tarde, arruma tudo, dá para o filho joga dentro do quarto, tranca, e ainda deixa a criança na porta do quarto, para ninguém entrar lá.
Você deixa a visita chegar na cozinha, na sala, mas no quarto da bagunça, onde você escondeu toda a bagunça da casa, você não deixa, você tranca. Se pudesse, engolir a chave, para não correr risco. E a gente faz isso também na nossa vida espiritual. Nós reservamos um quartinho da bagunça, que nós escondemos tudo que há de podre em nós, tudo que há de sujo em nós, a gente joga lá dentro, tranca, e esconde a chave para ninguém chegar lá. A gente não deixa o pastor chegar lá, o líder chegar lá, muitas das vezes nem a esposa chega lá. Não, esse aqui é meu quartinho da bagunça. Isso aqui é o que eu tenho de mais íntimo, ninguém pode ver. E Jesus nessa noite está dizendo: olha, é isso que estou à porta e bato. Mas quando você abrir a porta, eu quero entrar nos cômodos da sua casa. E entrando nos cômodos da sua casa, eu quero entrar até naquele quartinho que você não deixa ninguém ir. Eu quero entrar no seu quartinho da bagunça. Eu quero entrar lá e te limpar tudo isso que está te impedindo de ouvir minha voz, tudo isso que está lhe impedindo de experimentar coisas grandes que eu tenho na sua vida. Eu quero te usar muito, tenho eu coisas grandes para você, mas primeiro é necessário você deixar eu entrar nesse quartinho da bagunça. E eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Abra a porta desse quartinho que ninguém sabe, que a sua mãe não sabe, que seu pai não sabe, que seu irmão, que seu líder não sabe. Abra a porta desse quartinho e fala: Jesus, você tem liberdade. Entra no meu quartinho da bagunça e coloque as coisas no lugar. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero eu crer que eu fui voz do Senhor nessa noite para pessoas aqui. Deus, eu lhe peço que pela tua misericórdia o teu Espírito continue falando com cada um. Queremos sair daqui, Deus, e que essa palavra venha ficar encravada no nosso coração, que nós precisamos melhorar e que precisamos permanecer firmes em tua presença e olhar para o alto. Independente do que está acontecendo aqui embaixo, o seu trono ainda permanece intacto, e é no Senhor que está firmada a nossa esperança. Deus, nos faça tirar da nossa vida tudo aquilo que não lhe agrada, toda bagunça, toda sujeira que se por acaso a gente escondeu debaixo do tapete, que se por acaso a gente guardou dentro desse cômodo no nosso coração e trancamos para ninguém chegar lá. Nós entregamos hoje, nessa noite, a chave desse cômodo para o Senhor, para que o Senhor venha fazer o teu querer lá. Retire, Pai, de nós tudo aquilo que não te agrada, todo vício, todo desejo, toda prática, toda mentira, tudo aquilo que se por acaso escondemos, que o Senhor venha ter liberdade de entrar lá. Tome liberdade, Espírito Santo de Deus. Levante profetas, levante homens e mulheres de Deus, que vão ser a voz do Senhor nas escolas, nas faculdades, nas ruas, nos bairros, dentro das casas. Levante pessoas que têm compromisso verdadeiro com o Senhor. Coloque no coração delas ardência para anunciar a tua palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém.